Quando começa a chover, você falou que passou por chuva, não fica um frio desgraçado? Nossa, fica molhado, Porque eu melado. imagino que deve ser um frio também, né? Frio. Eu não tinha um termômetro, mas em termos de sensação térmica, baseado no frio que eu sinto aqui em São Paulo, Brasília, qualquer lugar que eu já fui, né? Eu acho que caía ali para uns molhado, uns 16, às vezes 14 graus. Sem nada, sem cobertor, sem nada, velho. Mas, então naquela hora eu fui atrás de fazer abrigo e fazer fogo. Fiz um abrigo porco nojento, só uns... Fiz duas forquilhas, botei um pau por cima, peguei o canivete, cortei uns pedaços de folha de palmeira. Tem umas palmeiras ali pela Amazônia, né? Aí eu fui atrás de vegetação, né? E o medo de Fiz uma animal, cobertura. bicho? Eu não tava nem pensando nisso naquela Sério? hora, velho. Tava nem pensando nisso naquela hora. Juntei tudo, fiz o fogo. Tava pensando em fazer fogo. Fogo, abrigo. Prioridade. Água eu tinha. 3 garrafinhas dessa. Show. Agora eu precisava de abrigo, precisava de fogo. Fiz o abrigo, fiz o fogo, coloquei lá. A noite chegou e eu fui tentar passar aquela noite, né? Mas eu não me lembro muito dessa noite, não, cara. Eu apaguei. Assim. Caralho. Apaguei. Imagina, toda aquela adrenalina, tudo aquilo, de repente... Seu corpo só desligou. O corpo só desligou. Mesmo com toda a dor, mesmo com tudo. Desligou. E aí, de manhã, levantei. Ali eu já comecei a ver, beleza, o que eu tenho, quais são meus recursos. Eu tenho 3 garrafas de água, tenho 4 latas de refrigerante, tenho 12 pães, tenho a corda, né? O que eu consigo fazer com isso aqui? Então ali eu já sabia que eu precisava racionar, né? Outra coisa que a gente aprende no curso de sobrevivência na selva. Depois do acidente, você não precisa beber água nas primeiras 24 horas, você é hidratado. Porra, só eram as 3 garrafas que eu tinha, velho. Tava morrendo de sede ali, velho. Eu vou beber? Mas você sabia que você aguentava, né? Ficar sem. Eu vou beber? Não, né, velho? Vou precisar daquilo ali. Comida, você consegue ficar 48 horas fácil sem comer, você tá nutrido. Então tinha os pães, vou comer? Não. Segurei os pães, segurei a água, me firmei nessa regra, desci a serra de manhã, fui ver se tinha sobrado alguma coisa do avião, né? Que eu podia ter usado, que eu podia usar. Porque ali eu sabia que eu ia ficar um tempo na floresta, velho. Eu sabia a gravidade da minha situação. Eu já perdi amigos na mesma situação. Eu sou da Amazônia, de novo, a aviação esse tipo de aviação é realidade dali. Então, eu já tive que consolar amigo meu em velório, porque o pai, que era piloto, faleceu dessa forma. Pô, nossa. Nunca nem foi encontrado. Nunca encontraram nenhum avião. Caralho. Filho, amigo meu, de ter sentado numa mesa de bar. Eu tinha perdido gente na mesma situação, cara. Eu sabia a situação que eu tava. E eu pensava na minha cabeça assim, eu só preciso ficar vivo de 5 a 8 dias. O período do resgate. Fábio vai vir. O resgate vai vir. Pô, os caras sabem que eu não cheguei lá, né? Os caras sabem que eu não cheguei lá, faz parte do procedimento. Então, 5 a 8 dias. Desci lá, cheguei o avião destruído, velho. Nada, tinha sobrado nada. Só a parte metálica. Não dava nem pra ficar lá dentro, porque ele tava meio retorcido, eu não podia nem usar como abrigo. Falei, putz, velho, não sobrou uma lata de refrigerante, nada. Mas eu tenho que ficar aqui, porque é aqui que as buchas vão vir. Então eu me afastei um pouquinho assim, acho que uns 20 metros, e montei um novo abrigo. Ali virou a minha base para aqueles próximos 5 a 8 dias. E aqueles 5 a 8 dias foram dias de muito aprendizado. Muito. Porque eu precisei me adaptar muito rápido. Eu precisava, conforme... aprender a lidar com medo, cara. Aprender a lidar com ansiedade. Eu costumo dizer que eu virei um especialista em medo, velho. Como que era o tipo de medo? Era bicho? Todo medo que você imaginar, velho. né? Todo medo que você imaginar, todo medo que você imaginar. Todo medo que você imaginar. Eu não vou nem botar só a primeira semana. Durante esses 36 dias eu senti todo tipo de medo que você imaginar. E eu costumo sempre dizer que eu senti medos de fato primitivos do ser humano. O ser humano como bicho. Medos que é muito difícil controlar, velho. Medos que te paralisam, medos que fazem tua cabeça viajar. As pessoas sempre perguntam, e os barulhos da floresta? O medo não é do barulho da floresta. Eu vou citar aqui 2 medos nessa primeira semana.
que foram mais difíceis de lidar. O primeiro deles é da escuridão. Nossa, A gente não é adaptado pra escuridão. E na floresta você não deve enxergar um palmo na frente. Não né? vê nada, meu irmão, nada. Se a gente estiver numa sala de noite, uma família assistindo TV e tal, e faltar energia, tiver criança lá, ela chora, mesmo do lado do pai dela. Verdade. Por quê? Porque é instintivo. É primitivo esse medo. Aí quando você junta esse medo com outro medo que eu entendi, eu reconheci, e esse medo, ele afeta qualquer um aqui. É o medo do desconhecido. O medo do que não tem pela frente. Você não sabe o que tem pela frente. Aquela falta de poder, de não conseguir controlar nada. E aí juntava a escuridão Nossa. com os sons dos animais, Nossa. com a situação que eu tava, privação de sono, Fome, sede. longe de casa. Cê é louco. E aí eu ter que lidar com aquilo. Cara, Eu não imagino o barulho dos bichos estranhos, barulho que você nunca ouviu, né, que nunca, né, a gente nunca vai ouvir, quem nunca foi numa floresta. Até quem já foi numa floresta, mas você devia estar dentro ali. mas eu tava numa área que talvez nunca nenhum ser humano pisou, velho. É uma reserva. Nenhum ser humano nunca pisou, pô. Caralho, mano. Eu ouvia umas coisas, e aí que é muito doido. Quando chegava de noite, eu ouvia sons tipo tchá, 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 alguma coisa caminhando do lado. Dava de noite, eu tinha 2 canivetes, né? Um, na verdade, era uma faca de bolso, sabe aquela faca que você só abre, sim? E o outro era um canivete multiuso, né? Então, a faca de bolso eu abri, peguei um pedaço de pau, peguei a necessaire que tava com as minhas coisas na mochila, peguei o fio dental, botei o cabo dela assim, ó, enrolei, fiz uma lança. O que eu fazia? Quando dava de noite, eu entrava no abrigo, eu deixava ela aqui em cima. Eu não dormia, eu ficava acordado com ela aqui em cima. Você é louco, Quer dizer, mano. porque eu pensava assim, se entrar um bicho aqui, sei lá, mano, uma onça, qualquer bicho, meu irmão. Eu vou me estocar daqui, ele se assusta, vai embora, sei lá, quem sabe eu me livro de não morrer. E aí eu ouvia aquelas coisas, tchá, 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 andando ao redor do abrigo. Eu falei, meu Deus, que diabo é isso? Eu ouvia uns pássaros que eu nunca tinha ouvido barulho, sabe? E cara, eu vou te falar uma coisa que eu fui num podcast com... Maurício? Não, com o Thiago Brunet. Ele... Contando essa história pra ele, eu disse assim... Quando eu junto esses 2 medos, do desconhecido, a escuridão... Sempre que você sentir uns medos muito grandes que vão te causar ansiedade. Ansiedade é medo, velho. Ansiedade não é nada mais do que um medo exacerbado do que tem pro futuro. Do que você não conhece. Sim. Isso é ansiedade. Se você conseguir controlar isso, você controla a ansiedade. O problema é que a ansiedade, como ela é um medo, e o medo é uma ferramenta evolutiva nossa, que nos indica perigo. Medo é uma emoção, pô. Ele nasce na tua amígdala cerebral. Ele te diz, olha, perigo, medo, opa, não vou. Só que como a gente, na evolução como ser humano, o medo apareceu pra gente como essa defesa de um perigo real. Na nossa vida de hoje, a gente não tem mais esses perigos reais, pô. Ninguém sai por aí caçando, tem uma onça pra te pegar, tem um leão pra te pegar. Não. A maioria dos nossos medos são psicológicos e imaginários. Só que ele é processado na mesma área do cérebro, pô. Tu sente medo por uma coisa que não existe, pô. Você é louco. Então o que você tem que fazer? Você tem que pensar, o que é isso? Por que eu tô sentindo esse medo? O que tá me causando medo? Isso é real? Se não é real, é imaginário. Qual o risco disso aqui acontecer? Qual a probabilidade disso aqui acontecer? Só que eu não sabia o que tava andando do meu lado, eu não sabia aqueles barulhos. E eu tinha que ficar lidando com aquilo o tempo inteiro, meu irmão. E aí a tua cabeça viaja, meu irmão. Tua mente é muito criativa. Aí o Thiago me falou uma coisa que o professor Augusto Cury tinha ido gravado o podcast um dia antes de eu gravar com ele. Ele falou assim, a gente tá falando de um PhD. Um neurologista brasileiro PhD, né? Puta escritor. Ele tem uma frase que ele diz, a mente mente. E ela mente pra ti o tempo inteiro, velho. O treinamento era entender as mentiras. Você acha que você deu uma delirada? Tipo, Não chega a ser um delírio, porque, de novo, o teu cérebro não consegue distinguir o que é real do que é imaginado. Por isso que algumas pessoas têm ataque psicótico se ele tem bipolaridade, borderline. Algumas drogas levam a isso. Drogas alucinógenas levam a isso. O cara acha que o que ele tá vendo é real. Sim. Porque o teu cérebro não consegue distinguir o que é real do que é imaginado. caralho.
Era só o segundo dia. Era só... Que isso. Era só o segundo dia, meu irmão. E aí, cara, eu ouvia esses barulhos. De repente, o abrigo era perto do Igarapé, que era, pra quem não conhece, é tipo um, cara, um córrego. Um córrego de... Só que pra gente ele pode ser um córrego de 1,5 m ou de 20 metros. Continua sendo Igarapé, ainda não virou um rio, não. Rio tem que ter alguns quilômetros de largura. Então, naquele que tava próximo de mim, eu começava a ouvir um barulho na água. Pra mim era uma onça bebendo água. Eu tinha certeza, não tinha dúvida nenhuma. Eu já conseguia imaginar como é que a onça ia vir, que tal, da cabeça viajava, meu irmão. Você é louco. E aí, como lá passava muito tempo, ali eu fiquei parado, eu não tava caminhando, eu tava aguardando o abrigo, o resgate. Quando era de manhã, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a prestar atenção nos mesmos barulhos que eu ouvia de noite. Aí quando o mesmo barulho que era um animal andando do lado, cara, era uma folha que caía da árvore. Só que ela caía batendo nos galhos e o silêncio era tchão grande que ele cai fazendo tchá, 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 que parece que tem alguém caminhando do teu lado. Você é louco. De repente o barulho que eu ouvia na água era um galho. A correnteza baixava, o galho fazia assim, ó. Tchá, tchá, tchá. E pra mim era uma onça bebendo água. Esse é o poder da tua mente, meu irmão, criando as coisas pra ti. É muito doido isso.